Olá, pessoal, dando continuidade na semana 3 de projeto de vida. E o tema é o seguinte: como fazer escolhas e tomar melhores decisões na vida. Então, vamos refletir bastante como essas decisões podem ser tomadas, de acordo com a nossa posição de pensador e crítico da nossa própria vida. Bom, o que eu queria falar para vocês é que quando nós não temos clareza daquilo que nós queremos, isso vai dificultar todo o processo na tomada de decisões, certo? Então, antes da gente fazer alguma coisa, antes de agir, nós temos que, primeiramente, ter certeza, daquilo que nós vislumbramos. Ou seja, só vamos chegar aos resultados que nós queremos quando a gente ter certezas pontuais daquilo que queremos. Isso faz com que nós possamos extinguir da nossa vida problemas, conflitos e possíveis interferências, porque quando temos certezas, poucas coisas vão interferir em nossa opinião. E como é que se chega a essa tomada de decisão clara, precisa e exitosa? Certamente por meio, pelo caminho do autoconhecimento, que é um dos caminhos fundamentais para que nós consigamos construir opiniões, ideias e críticas construtivas sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida, tá? Então, o autoconhecimento vai te levar às escolhas e às tomadas de decisões corretas. Aqui fica um convite para vocês fazerem uma reflexão, nesse conteúdo exposto, mas eu quero que vocês foquem na seguinte frase: quando as pessoas imaginam que não podem contar com uma opção, elas são forçadas a mover seu holofote mental para outro lugar e movê-lo bastante, muitas vezes pela primeira vez em muito tempo. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa primeira frase, mas que fizessem um contexto, uma leitura geral desse trechinho aqui e fizessem uma comparação. Como é que você tem lidado quando você tem opções de escolhas e quando você não tem opção de escolha? Como é que você se visualiza nesse momento? Uma pessoa conflituosa ou uma pessoa bem resolvida? Bom, e aqui nas atividades nós vamos tornar esse momento agora um momento de aprendizagem e aplicar aquilo que a gente compreendeu até o presente momento, certo? Então, de acordo com tudo que você conseguiu assimilar, com aquilo que você se permitiu aprender, a modificar seus pensamentos, vocês podem me dizer algumas coisas poucas aqui nessas três questões, né? Duas coisas importantes que devemos considerar antes de tomar qualquer decisão. Se você tiver mais de duas, pode colocar também. 4 coisas que, porventura, prejudicam você na clareza das decisões. Aquilo que você tem certeza que sempre te prejudica, mas que você faz. E na C, de acordo com o que você respondeu na questão anterior, 5 coisas que poderia fazer para tomar decisões acertadas em sua vida ou para ser mais confiante em suas escolhas. Então, aqui você tem a faca e o queijo na mão para você descobrir onde você está errando na tomada de decisões. Aqui você vai ler esse trecho, esse pequeno trecho do texto, que fala sobre decisões libertadoras. São decisões que nos tornam pessoas, libertas daquelas coisas que nos prendem o pensamento, certo? Aquilo que faz com que nós cometemos erros uns atrás dos outros, né? Então, é interessante você fazer essa leitura cuidadosa também para você se perceber e entender que decisões libertadoras, elas não tratam de uma pessoa só, mas de várias pessoas em volta de nós. Então, a partir do momento que nós permitimos que as pessoas nos influenciam diretamente, isso vai refletir nas nossas decisões também, tá? Então, a partir dessa leitura, você vai me descrever, sobre o seu ponto de vista. Não decidir nada já é uma decisão? Seria isso? Se sim ou se não, justifique. O peso da indecisão é maior que a mais dolorosa das decisões? Então, você acha que ser indeciso
é o mais doloroso das decisões? Ou quem não toma decisões dificilmente terá o controle da sua própria vida? Então, tudo isso, na sua opinião, se já aconteceu com você, você pode se colocar também, até para que você consiga, né, encontrar o erro, né, dessas decisões mal tomadas. E aqui nós vamos ter também uma breve reflexão sobre as diversas situações da vida, que nem sempre é possível decidir o melhor e o certo, às vezes nós decidimos pelo errado e pelo ruim, mas nós temos que entender que é errando que se aprende, certo? Então, os erros, eles fazem parte desse caminho, mas nós temos que perceber que nós não podemos errar a vida toda, porque nós temos que ser pontuais e pessoas que buscam o melhor para as nossas vidas. Então, se você já sabe quem você é, você tem domínio da sua identidade cultural, você sabe onde você quer chegar, mas você ainda toma decisões erradas, você tem que, né, voltar a algumas coisas, observar o que está acontecendo na sua vida pessoal, emocional, certo? E entender qual é o contexto, o que você está precisando modificar para que a sua vida consiga caminhar livre de amarras, certo? Então, é preciso saber que todos esses erros vão acontecer para que a gente consiga aprender alguma lição, tá bom? Então, feito essa reflexão novamente, entendam que a vida é uma reflexão. Então, você nunca vai passar por um problema sem refletir depois. Então, tudo faz a gente ir naquele lugarzinho ali que a gente precisa, que é os erros, que são os erros, na verdade. Então, na questão 3, você vai me escrever um texto dissertativo sobre a necessidade de estarmos preparados para errar e perder quando tomamos decisões. Então, você se acha, a primeira pergunta que você deve fazer para fazer esse mini texto, você se acha preparado para errar quando tomar decisões e corrigir? Você se acha uma pessoa competente para isso? Você acredita que errando se aprende? Você acredita que o erro faz parte do processo? Então, são algumas perguntas que você pode responder e fazer desse conteúdo um pouco do seu texto, certo? Qualquer dúvida, eu fico à disposição e reflitam bastante. Esse é o momento de aprender juntos e praticando.